Mas o Cine de Van, o filme dessa vez se chama Conclave, e a nota que eu dei pra ele foi 5 de 5. É um filmaço, vale a pena conferir, ainda tá em cartaz no cinema. Bom, para nossa análise eu tô aqui com a minha colinha porque eu escrevi bastante. A história ela vai se iniciar com a morte do Papa. E apesar da morte, não é vivenciado por nenhum personagem principal, em nenhum momento ali ao longo da trama, um processo de luto. Apesar disso, eles vão iniciar um processo de compreensão de si e também das obrigatoriedades que possivelmente eles podem assumir por pegar o cargo do Papa, né? Realizar o papado. Durante todo o desenrolar ali da história, é possível que a gente possa perceber que tenha dois personagens principais, que é o Lawrence e o Bellini. Bom, os dois eles vão viver durante toda a trama um conflito interno, e aí a gente vai conseguir ver claramente neles uma batalha ao longo do filme entre o seu id, o seu ego e o seu superego. No caso ali, tanto do Bellini quanto do Lawrence, o id de ambos vai buscar exclusivamente a satisfação dos seus desejos, vão buscar as mesmas coisas, independentemente do que eles precisam fazer para obter. Mas cada um busca de uma forma diferente, tá? O Bellini, no caso, ele deseja ser papa. E aí dessa forma, se para ele conseguir manter um papado revolucionário e moderno, ele precisa atender seus desejos íntimos, que são os seus desejos do id. Mas para isso ele convida outros cardeais a votarem nele, né, para que suas ideias possam se manter firmes e ele assuma o cargo. Em paralelo, ele tem o superego dele avisando, né, alfinetando, de que ele precisa seguir as regras, as diretrizes da igreja, né, que ele tem que respeitar os votos de cada um, os desejos de cada um, reconhecer também que não é possível ele ter tudo aquilo que ele deseja ao tempo todo. Então o ego dele vai realizar uma intermediação entre as exigências bem eloquentes lá do id dele e a agressividade da ordem, né, do respeito, de seguir as regras do superego. Então vai resultar num personagem que vai se manter sempre tenso com a votação, vai estar sempre explosivo com os outros personagens e também preocupado com o seu futuro e o seu cargo e também o futuro da igreja. Já no caso do Lawrence, ele traz um id mais escancarado, desde lá do início da trama. E ele vem sempre verbalizando ao longo do filme, o tempo todo, que ele, antes da morte do Papa, teve uma conversa com ele, né? E ele renunciou ao seu cargo como cardeal e o Papa não aceitou. E também verbaliza que ele tem dúvidas em relação à sua fé e que ele deseja ter uma outra vida fora dali. Bom, quando o Papa morre, ele é colocado como à frente da situação. Então o seu ego vai entrar totalmente em comando e aí começa a pressionar o id do Lawrence. E aí gera um conflito interno para ele, que é demonstrado ali ao longo de todo o filme. No caso, o que acontece? O superego do Lawrence vai ditar, através das responsabilidades que ele tem que ter ali naquele conclave, que ele deve seguir as suas obrigações enquanto cardeal, que ele tem que obedecer às regras da instituição e ele também tem que manter a aparência de alguém capaz de liderar todo aquele evento. E aí vai reforçar para si mesmo, reforça para o Lawrence e para os outros, que isso era o desejo do Papa, que ele estivesse meio que no poder. E os outros cardeais também vai achando que esse é o desejo dele, enquanto o desejo dele é a renúncia. Bom, o ego do Lawrence, diferente dali do Bellini, faz um trabalho também de mediação, mas de forma diferente. Então vamos lá. No caso do Lawrence, em vários momentos da trama, ele vai se ver diante dos erros dos colegas. E aí, de uma forma para poder satisfazer o id dele, que seria a renúncia, ou então provar que a dúvida dele quanto à fé não estava tão errada assim, ele começa a expor a verdade dos cardeais. Mas ao mesmo tempo, ele põe o superego em jogo e começa a tomar as rédeas, né? Começa a se manter ali dentro da linha da instituição para que ele possa o ego dele possa fazer esse balanço. Então, durante todo o filme, o ego dele vai trabalhar de uma forma exemplar, para que a gente possa ver esse equilíbrio do ego tentando administrar os prazeres e os desprazeres, né? Os prazeres e desprazeres do id, os prazeres e desprazeres do ego. Bom, no final do filme, o Lawrence ele vai se ver diante de uma questão que abala todo o seu superego, toda a sua estrutura rígida de regras, e vai colocar o ego dele numa situação complicada, num conflito complicado. Não vou estar dando spoiler aqui, para caso alguém ainda vá ver o filme. Mas e aí o que acontece? A decisão final do Lawrence acaba sendo surpreendente para o telespectador, mas no campo da psicanálise não, acaba sendo o que já se esperaria. Lawrence então ele vai decidir tomar uma decisão mediante aquele conflito que vai de acordo com o seu id, que vai de acordo com os seus desejos e que ele quer realizar. Bom pessoal, esse é o nosso Cine de Van de hoje. Espero que vocês tenham gostado da análise. Deixem um comentário de vocês aqui. Um abraço e até a próxima.